Bíblia, história ou evangelho? O que é informação histórica só na Bíblia e o que é informação que nós podemos trazer para a nossa vida, para nos guiarmos, para nos melhorarmos como pessoa? Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre essa Bíblia, história, sobre o Evangelho, sobre livro sagrado, que é aquela famosa Bíblia que nós temos, todo mundo tem em casa, ó, né? Todo mundo tem algumas edições diferentes, com algumas traduções diferentes e algumas até mais graves, meio modificadas, né, com palavras estranhas que não existiam naquela época, né? Mas a Bíblia, de modo geral, é uma muito parecida com a outra, praticamente igual, né? Então todos nós sabemos que tem várias traduções e as crenças cristãs que foram se subdividindo, algumas fizeram as suas pequenas alterações de acordo com as suas conveniências, né? Para você que é espírita, né, você sabe então que a doutrina espírita se baseia como uma doutrina cristã, uma doutrina do Cristo, então segue a filosofia do Cristo. Porém, nós sabemos que a Bíblia é dividida em duas partes, né? Ela tem o Velho Testamento e ela tem o Novo Testamento. Se eu fosse dizer para vocês de uma forma bem simples, explicar o que é uma história e o que é evangelho, eu diria que o Velho Testamento é uma história contada para você ler, simplesmente isso, tá? Simplesmente isso, uma história contada para você ler e conhecer, tá? E o evangelho, ou seja, o Novo Testamento, seria onde tem mais instruções que você pode pegar filosofia cristã para sua vida, tá? Mas de modo geral, poderíamos dizer que a Bíblia em si totalmente é um livro sagrado? Não. Não, porque existem partes muito ruins escritas aqui, partes muito graves, e que não pode ser tomadas como uma base para a nossa vida, tá? Até porque a nossa sociedade mudou. Nós temos uma outra sociedade hoje, com regras diferentes e tudo mais. Nossa, Anderson, mas não é a palavra de Deus que está aqui? Não. Não em todos os lugares. Porque em certos pontos, por exemplo, se nós pegarmos lá na parte do Velho Testamento, lá nos Levíticos, lá nos Números, nos Juízes, eles tinham tem muitas coisas escritas que eram regras para a vida daquela época. Por exemplo, né, que pessoas que têm o braço comprido, nariz grande, testículo grande, não podem entrar no templo, porque são impuras. Só que negócio estranho. Pessoas aleijadas, pessoas que não conseguem andar, não podem entrar no templo porque são impuras. Como é que uma regra dessa vai se praticar hoje? Como é que você vai dizer para um cadeirante que ele é um impuro e não pode entrar na igreja? Não tem como. Não tem como você fazer isso, né? E até questões, né, como por exemplo, saber se a pessoa tem testículos grandes para entrar no templo, quem é que vai fiscalizar isso? Então não tem como, são coisas ridículas que só funcionavam naquela época. Porém, você vai me perguntar, mas Anderson, isso Deus dizia? Não, Deus não dizia. Eram as pessoas que diziam. E sabe qual é a maior serventia disso, por exemplo? Saúde. Medo de doenças. As pessoas tinham medo de doença. Então qualquer coisa que parecia estranha para as pessoas, né, eles não permitiam entrar no templo. Porque poderia ser uma doença. E uma das coisas que as pessoas mais tinham medo naquela época era a lepra, né? Então, que era a hanseníase, né? Então vejam que era muito complicado. E existem muitas outras coisas. Por exemplo, lá no início, as filhas de Ló fazem sexo com o próprio pai, com a desculpa que é para continuar a família. E embebedam o próprio pai. Abrão enganou o faraó, fingindo ser irmão da própria mulher para ficar com presentes que o faraó dava. Davi enganou o próprio amigo, mandando ele para a guerra para ficar com a esposa dele, sabendo que ele na frente de batalha ia morrer. E quantos exemplos negativos, lá em Números. Moisés mandou matar crianças e dividiu as meninas entre os soldados para fazer o que quiserem. Em Números 31. Então vejam, é palavra de Deus mandar matar criança? É palavra de Deus mandar uma pessoa deficiente não entrar no templo porque ela é impura? Nada disso é palavra de Deus. Isso é palavra dos homens, que traduziam ao bel prazer o que Deus queria, ou que pelo menos eles achavam que Deus queria, ou a ganância dele dizia que Deus queria, né? Que era para obter mais ouro, mais terras e tudo mais, né? Então vejam que até mesmo no Novo Testamento nós temos coisas escritas que são da vivência daquela época, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, em carta aos Coríntios, diz que a mulher não pode falar no templo para não envergonhar seu marido. Ora, por que uma mulher não pode falar na igreja hoje? Ela vai envergonhar o marido? E ela tem que ser submissa, então, ao marido? Então veja que são coisas que são para aquela época e não são leis de Deus. São leis dos homens. Leis dos homens. Assim como quando Moisés disse que as pessoas não poderiam falar com os mortos, claro que naquela época não poderiam. E hoje muitas pessoas ainda não podem. E não deveriam. Porque elas querem tratar a mediunidade como uma forma de crença, como uma forma de oráculo, de querer saber o que vai acontecer amanhã, de querer saber o que está acontecendo no mundo dos mortos, simplesmente por curiosidade. Se for para isso, você não deve desenvolver mediunidade. E Moisés estava certíssimo, porque as pessoas, em vez de orar para Deus e ter fé em Deus, as pessoas sempre queriam ir lá num necromante e consultar os mortos. E tem bíblias que mentem, que escrevem a palavra médium e a palavra espírita, que Deus proíbe os espíritas, que Deus proíbe os médiums. Naquela época não existia essa palavra espírita. A palavra espírita foi cunhada por Kardec, baseada em espiritualismo, que veio dessas raízes. Nem a palavra médium tinha naquela época. O máximo da tradução que se poderia chegar era necromante, que era a pessoa que fala com os mortos, como tem o capítulo lá da bruxa de Endor, né? Onde o rei Saul fala com os mortos através de uma médium, né? Então vejam, meus amigos, que existe uma parte da Bíblia que é história, meramente história, e não é lei, é história. Talvez você diga assim, mas Anderson, mas não está lá no Velho Testamento os 10 mandamentos de Moisés? Pense bem, 10 mandamentos de Moisés no dia de hoje. Não é algo meio que desatualizado? Algo meio que tão básico, tão bruto, que toda a nossa lei já... Por exemplo, você precisa dizer para você que você não pode matar? Que você tem que amar o próximo? Que você não pode cobiçar a mulher do próximo, que é a coisa que mais se faz? Hoje em dia, matar, cobiçar a mulher do próximo continua sendo feito.
Mas precisa dizer para você que não? Jesus, no Novo Testamento, já disse, amai o próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo, você cobiça a mulher dele. Se você ama o próximo, você mata o próximo? Você rouba o próximo? Você não faz nada disso. Então veja que uma frase já cobriu. E até mesmo os mandamentos de Moisés já estavam escritos nos mandamentos egípcios, que eram, se eu não estou enganado, 42. E Moisés, como Moisés viveu entre os egípcios, olha só como é que esses mandamentos apareceram nas tábuas. Os mesmos mandamentos dos egípcios. 10 pensados, porque os egípcios tinham 42 que eram muito mais profundos, que iam muito mais além em certas regras. Então vejam que nós temos que ter muito bom senso ao ler a Bíblia, ter muita consciência em discernir o que é lei, o que é palavra de Deus, o que é história e o que nós podemos e não podemos seguir. O que é daquela época e o que hoje é impraticável. Coisas bobas, como por exemplo, o seu templo tem que ter uma mesa com uma borda de ouro. Para que isso? Que serventia tem isso? Então vejam, meus amigos, saibam diferenciar. Não se iludam simplesmente pela autoridade das coisas. Quando se fala, este livro tem uma importância? Tem uma importância cultural, tem uma importância histórica e religiosa, mas não pode ser tomado ao pé da letra cada palavra. Nós temos que ter muito bom senso ao analisar, ao estudar. Tá? E isso não vale só para esse tipo de livro, vale para qualquer livro religioso, vale até mesmo para os livros da doutrina espírita, os livros escritos por Kardec, com a interpretação dos espíritos, porque nós temos que estar sempre raciocinando, como Kardec falava, né? Fé raciocinada. Então, meus amigos, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.